Agora nós vamos para aquele momento de fortalecimento espiritual, em que você, aí que está me ouvindo, vai ser fortalecido e vivificado. E é impossível que isso não aconteça. Por que é impossível? Porque quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, as pessoas elas bebem dessa fonte de vida. E também quando nós temos a palavra de Deus, você também vai se alimentar. Então você vai ter o alimento e a água para que você venha se fortalecer e se colocar de pé. Então vai haver um fortalecimento espiritual, tá bom? Nesse exato momento. Então, primeiramente, nós vamos começar a ler um trecho das Escrituras, que é Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2, que diz assim de forma: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, aqui em Hebreus, ele começa falando que, naquele momento, eles estavam rodeados de uma grande multidão de testemunhas. Que testemunhas eram essas? Na Bíblia, quando Jesus Cristo, quando no Novo Testamento as pessoas falam de testemunhas, são aquelas pessoas que viram, né, que viram Jesus Cristo, que viram agir dele, que viram ele curar as pessoas, viram ele pregar, viram ele libertar os demônios, viram Deus agir através de Jesus. E também essa testemunha também se refere àquelas pessoas que creram também após Jesus Cristo já ter ressuscitado, não chegaram a ver Jesus Cristo visivelmente, mas elas viram através de outras vidas o agir de Deus, através de pregações, através do agir de Deus na vida de outras pessoas. E o que acontece? Elas acabam se tornando testemunhas, porque elas viram Deus agir na vida de outras pessoas, elas presenciaram. E nós temos o terceiro tipo de testemunha, que para mim é o melhor de todos, que é aquela pessoa que que recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a grande testemunha, né, que sempre esteve na época de Jesus Cristo e que está até os dias de hoje. E quando nós recebemos o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus ele vivifica Jesus Cristo nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, nós conseguimos crer em Jesus, ter a certeza de que ele existe, de que ele é real e de que ele está 24 horas por dia conosco. Então, e não só isso, mas quando nós lemos a palavra, é como se o Espírito Santo vivificasse ela. Então, nós começamos a ler a Bíblia, mas de uma forma diferente, como nós não líamos antigamente. E o Espírito Santo nos proporciona isso. E tem muita gente que não acredita nisso, porque não tem o Espírito Santo. E dedicou a sua vida a adquirir conhecimento bíblico, teológico, e hoje se encontra morto espiritualmente. E vamos seguir em frente, tá? Então, o melhor tipo de testemunha que nós podemos ser não é aquela que esteve na época de Jesus Cristo, viu Jesus agir, né? Viu Jesus Cristo andar sobre as águas, viu Jesus Cristo multiplicar os pães, não. Mas não, e também não é aquelas testemunhas que estavam na época dos apóstolos, até nos dias de hoje, viram o agir de Deus, mas não receberam Deus. A testemunha que nós devemos desejar ser é aquela testemunha que recebeu a maior de todas as testemunhas, que estava dentro de Jesus quando as coisas aconteciam, que é o próprio Espírito Santo. Então nós devemos desejar sermos como essas primeiras testemunhas, que vão testemunhar de Jesus Cristo mediante o Espírito de Deus. Então vamos dar seguimento. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então aqui ele fala para que nós venhamos deixar de lado o embaraço. Então, todo ser humano, muitas pessoas as pessoas têm um problema, muitos, não todos, que é o problema do embaraço. Muitas pessoas têm esse problema de timidez, de medo, de embaraço, seja lá o que for. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz que a pessoa ela passa a receber o Espírito que nos traz, que nos dá coragem. Então nós passamos a ter coragem, nós passamos a ter intrepidez para falar da palavra de Deus. Então o embaraço ele é lançado fora. E o pecado, o Espírito de Deus, ele nos dá forças. Quando nós cremos em Jesus Cristo e Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nós passamos a ter força para vencer o pecado.
O Espírito Santo, ele também nos alerta, né? Ele nos alerta quando nós temos, quando possíveis tentações diante de nós. Então ele nos dá essa força e esse discernimento para que nós venhamos vencer as tentações e as provações. E corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Então depois ele fala que nós devemos correr com paciência, ou seja, nós não devemos ser aquelas pessoas que vão correr a corrida da fé, né? Vão crer em Jesus Cristo e vão correr, mas com pressa, né? Porque até meio que não faz muito sentido, aparentemente, correr com paciência. Como é que uma pessoa corre com paciência, né? Geralmente a pessoa corre para conseguir chegar em um determinado local. Então ela não vai correr com paciência, ela corre com, no caso, pressa, né? Pressa para chegar até lá. Mas espiritualmente faz sentido esse versículo. Por que espiritualmente faz sentido? Porque Deus quer que nós... O grande objetivo não é quando você vai começar a correr a sua corrida da fé, se você começou a correr novo, ou com uma certa idade, ou já idoso. O que importa é que você consiga começar e completar. Ou seja, que você consiga perseverar. Porque quem vai ser salvo na presença de Deus não é aquela pessoa que creu, que passou a crer em Jesus Cristo bem novo, né? Não, mas vai ser aquela pessoa que perseverou até o fim. E no dia da vinda de Jesus Cristo, para essa pessoa, ela se encontrou perseverante. Então essas pessoas vão ser aquelas pessoas que vão vencer a corrida da fé. E Deus, ele quer que nós venhamos correr esta corrida com paciência. Por quê? Porque essa corrida ela pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, ou pode durar uma vida inteira, né? A gente não sabe quando é que Jesus Cristo vai voltar para a gente. Então Deus quer que nós venhamos ser pacientes. É a ordem de Jesus Cristo. Não seja um crente apressado. Não seja um cristão apressado. O cristão, ele tem que ser paciente. Se inspirar em Jesus Cristo. Então, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então Deus, ele nos dá uma carreira, né? Segundo as Escrituras, nós vamos receber uma carreira. E que carreira é essa que se trata aqui? É porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Cada um aqui que está escutando, eu, tanto vocês, Deus, ele vai ter um propósito. Ele vai ter um plano para a vida de cada um. Ou seja, ele vai ter uma carreira para cada um de nós. E o que vai acontecer? Aqui diz, a carreira que nos está proposta. Então nós temos que correr esta carreira, ou seja, seguir essa carreira, seguir fazendo a vontade de Deus para nossas vidas, mas com paciência, né? Com paciência. Se eu pegar o exemplo de Abraão e de Sara, eles correram essa corrida, mas com uma paciência extrema, porque Deus tinha um plano para eles. Deus tinha uma carreira para eles, que através dele iria nascer, no caso, uma multidão de pessoas que seria o povo de Deus, né? Queria crer nele. E o que aconteceu? Ele não teve filhos por muitos e muitos anos. E só depois de idoso, Deus foi permitir com que a esposa dele, depois de já estar idosa, viesse a gerar um filho, sendo que ela era estéril. Então tudo isso é uma carreira de paciência, para que nós venhamos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que nós venhamos viver o plano de Deus para nossas vidas. Sem isso, nós vamos desviar, errar o caminho, e nós não vamos conseguir gozar desta alegria que Deus tem proposto para nossas vidas. Agora nós vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2. Ou seja, todo esse tempo nós lemos apenas o versículo 1. Agora vamos para o versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então Deus, o Espírito de Deus, que foi quem gerou as Escrituras, ele quer que nós venhamos olhar para Jesus Cristo. Então Deus, isso é muito interessante, se nós formos olhar para todas as Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, nós vamos notar que o tempo todo Deus levanta os nossos olhos, eleva nossos olhos a Jesus Cristo. Então Deus, ele quer que os nossos olhos e os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto, ou seja, esteja em Cristo. Ele eleva nossos pensamentos em Cristo. Porque
É nele que nós vamos ser curados. E todos nós precisamos ser curados, tanto fisicamente como, principalmente, espiritualmente. Lembrem-se que Moisés, né, que representava a Deus, nesse momento, levantou uma serpente, e o povo de Israel, que começou a ser picado por uma cobra e era injetado veneno neles, e eles iam morrer, eles estavam morrendo, muitos morreram e foram sepultados. Aquele veneno daquela serpente representa o veneno do pecado, que causa a morte. Então, muitos no deserto pecaram contra Deus, mas só tinha uma forma deles serem curados daquele veneno ser extraído de dentro deles, para que eles pudessem seguir a carreira deles e a jornada deles pelo deserto. E a única forma de fazer isso era olhando para a serpente que Moisés levantou. Moisés pegou uma serpente, colocou numa madeira e levantou ela, e ela ficou lá no alto. Segundo as escrituras, essa serpente representa Jesus Cristo, representa o Messias. Então, quando as pessoas olhavam para a serpente, elas eram curadas. O veneno do pecado, o veneno da serpente era extraído e elas não morriam. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o veneno do pecado, dos nossos pecados, que nós vamos cometer pecados durante a nossa caminhada cristã, ele é extraído e arrancado, para que nós não venhamos perecer e morrer. Mas aquelas pessoas que durante a caminhada se entregaram no início a Jesus, mas durante essa caminhada não elevaram os pensamentos e os olhos a Jesus Cristo, elas vão morrer e vão ficar no meio do caminho. Então Deus quer que nós venhamos elevar os nossos olhos e os nossos pensamentos a Jesus. O tempo todo Deus, né? A pessoa vai adorar a Deus. Não, tu queres me adorar? Tu queres chegar até mim? Então tu vai chegar até Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós vamos ser curados. As pessoas que no deserto não olharam para a serpente morreram, mas quem olhou foi curado. A serpente é Jesus, tá bom? E também aqui diz que Jesus é o autor e consumador da fé. O que é um autor? É a pessoa que é a criadora, ou seja, a fé ela surge de algum lugar. Né? Quando uma pessoa cria um livro, aquele livro surgiu daquela pessoa. Então, quando uma pessoa ela cria deixa eu ver o que. A pessoa ela vai e cria a pessoa criou esse controle bem aqui, de ar-condicionado. Né? Ele foi lá, usou seu conhecimento, inteligência e criou. Né? Aquele controle saiu dele, né? Da inteligência e sabedoria dele. A mesma coisa a fé, o autor e consumador da fé é Jesus, ou seja, a fé ela vem de Jesus. Então, para que nós venhamos receber a fé sobrenatural, é necessário que nós venhamos nos achegar até Jesus Cristo, para que nós venhamos receber essa fé. A fé que salva, a fé que nos faz perseverar. Continuando, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então existia um gozo proposto para Jesus, que era o gozo que hoje ele está vivendo, o gozo que ele entrou. Ou seja, hoje ele está à direita de Deus, hoje ele está perto de Deus. Ele está em Deus. E não existe maior gozo do que estar próximo de Deus. Se quando nós aqui estamos cheios do Espírito Santo, nós provamos um gozo perfeito, maravilhoso, supremo. Imagina Jesus Cristo, que está o tempo todo na presença de Deus. Então, por esse gozo, né, e pelo gozo que nós iríamos também receber se nós crescemos em Jesus, ele aceitou, né, o que lhe foi proposto, e aí ele suportou a cruz, ele suportou a morte de cruz, por causa desse gozo, tá bom? A Escritura deixa claro, por causa desse gozo que foi proposto a Jesus Cristo, ele suportou a cruz, porque ele tinha uma esperança de algo futuro, não daquele momento. E isso é a essência da fé. Desprezando a afronta. Jesus Cristo lá na cruz foi afrontado, né, foi humilhado, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho dele, ridicularizaram ele, porque falavam que ele era o rei dos judeus. Então aquela cena da coroa de espinho, daquele manto de rei que colocaram nele, tudo aquilo era um grande deboche, na verdade. Isso era a maldade dos homens. Era Satanás dentro daquelas pessoas. Mas Jesus suportou isso. E depois dele vencer,
depois que tudo isso passou, depois dele ter morrido e depois ressuscitado, o que aconteceu? Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando Jesus Cristo se senta à destra do trono de Deus, simplesmente está tudo acabado. No caso assim, acabou. Está tudo acabado no sentido de vencemos. Aqueles, tipo assim, Jesus venceu. Então aqueles agora que crerem em Jesus Cristo vão vencer junto com Jesus. Acabou já, ou seja, ele já venceu. Ele já é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, é aquele que reina para sempre. Então acabou. Então agora o Messias já veio, já ressuscitou e agora basta para nós crermos nele e aceitarmos ele como sendo o nosso Salvador, o nosso único Salvador, o nosso único Deus, aquele único a quem nós devemos prestar adoração, porque ele é o único que pode dele vir forças para nos fortalecer. Qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, gravem isso, vai te enfraquecer espiritualmente. Qualquer outra coisa, não importa o que seja, vai te enfraquecer espiritualmente. Somente em Jesus nós vamos encontrar fortalecimento espiritual. Então agora, para finalizar, eu vou orar por vocês. Então, baseado exatamente nisso que está aqui, que nós estudamos hoje. Senhor Deus, existe agora pessoas escutando essa palavra e agora escutando esta oração, que é feita no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar abundantemente cada pessoa que está escutando essa palavra, cada pessoa que está escutando esse vídeo. Senhor, eu peço que o Senhor os abençoe grandemente, que o Senhor venha enxertar eles de fé, venha enxertá-los de vida, Senhor, venha enxertá-los de alegria, venha fortalecer a mente dessas pessoas, venha selar eles, Senhor, para que eles não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu também peço isso por mim, Senhor, que nós venhamos caminhar forte, cheios de vida, Senhor, cheios de alegria na presença daquele que é eterno. Eu peço que o Senhor, Deus, o Senhor diz que há muitas moradas, Senhor, lá no teu reino. Então nós não precisamos nos preocupar. Eu peço que o Senhor venha preparar essas moradas lá para que nós que estamos aqui nesse exato momento, buscando o Senhor, orando, perseverando, que nós venhamos encontrar forças, fé o suficiente para que nós venhamos no último momento, no último dia das nossas vidas, estarmos com Cristo no reino de Deus. Senhor, então que nada venha nos abalar, que nada venha nos atingir, que nada venha nos atingir e nos arrancar essa fé das nossas mentes e nossos corações, Senhor. Então peço que o Senhor venha arrancar a incredulidade, arrancar todo tipo de mal, todo tipo de pecado, venha nos dar a vitória sobre todo tipo de tentação, para que nós não venhamos perder aquilo que é precioso, aquele tesouro, Senhor, que o Senhor nos dá. E o que eu peço que o Senhor nos dê hoje, nos premie com esse tesouro, venha nos premiar com esse tesouro, que é a fé. Eu acredito e eu creio, Senhor, que a fé é aquilo que nós temos que proteger dentro de nós. O Senhor nos dá a fé, e a partir de agora, a nossa missão é proteger a fé que o Senhor nos deu. É proteger essa unção, é proteger essa comunhão que o Senhor nos deu, que é exatamente isso que o Satanás quer fazer. Nos remover da presença de Deus, nos arrancar da presença de Deus, Senhor. E eu peço que o Senhor vivifique essas pessoas, que o Senhor cure essas pessoas, que o Senhor perdoe o pecado dessas pessoas e o Senhor capacite elas, Senhor, para perdoar aquelas pessoas que as perdoaram, que as maltrataram, Senhor. Porque o Senhor diz que se nós não perdoarmos aqueles que pecaram contra nossas vidas, nós também não receberemos perdão da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus. Então eu peço que o Senhor perdoe aquelas pessoas que um dia pecaram contra nossas vidas, Senhor. Nesse exato momento, a nossa fé está unida, para que venha haver cura, para que venha haver perdão, Senhor. Perdão de pecados nesse dia, nesse momento, Senhor. Um grande dia de perdão de pecados, tanto para nós, quanto para as pessoas que pecaram contra nossas vidas, Senhor. Venha haver uma grande cura, Senhor, das nossas almas, dos nossos corações, para que nós venhamos conseguir perdoar de coração. Então eu peço que o Senhor nos guarde nossas mentes, nossas almas. Envie os teus anjos para que estejam acampados ao nosso redor, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nos proteja, Senhor, nos guarde, nos ilumine, nos fortaleça, nos abençoe, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Senhor, eu peço que o Senhor
os guarde, como uma galinha que levanta as asas e protege os seus pintinhos, Senhor, para que nada, nenhum mal venha tocar a vida dessas pessoas. Para que o Senhor os guarde, os proteja para todo sempre, Senhor, e eternamente. Seja nós com Cristo para sempre. Amém.